Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo pro canal Switch TV BR. E pessoal, hoje vamos falar sobre a Summer League, né? A Summer League começou nesse final de semana, pra quem não sabe. A Summer League é basicamente um torneio que é feito como pré-temporada, mas especificamente para os jogadores que vieram do draft e para alguns jogadores que estão tentando algum contrato com algum time na NBA. Essas equipes se juntam normalmente em Las Vegas e fazem a NBA Summer League, onde a gente pode ter a primeira prova dos principais prospectos que vieram do último draft da NBA. E essa Summer League começou nesse final de semana, tivemos jogos muito interessantes. Eu separei aqui 5 jogos que eu considerei como os melhores e vou trazer os principais destaques aqui para vocês. Mas antes da gente começar, pedir para você rapidinho, ó, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo, principalmente se você quer saber tudo sobre a Summer League. Então já se inscreve aqui para ficar por dentro de tudo, fechou? E olha, se você quer acompanhar todos os jogos da Summer League ao vivo e com a melhor qualidade, você tem que ter o NBA League Pass, cara. O League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA, e não só dos jogos da liga principal, mas da Summer League também, cara. Lá você tem todos os jogos da Summer League ao vivo, com a melhor qualidade possível. E olha, clicando no link aqui na descrição, você vai ter direito a, primeiro, um desconto promocional para quem é inscrito aqui do canal, e também você vai ter 7 dias grátis para testar sem pagar nada. 7 dias para você testar à vontade, e se depois desses 7 dias você não gostar, é só você cancelar sem nenhum problema. Então, ó, para de perder tempo, para de perder os jogos e assina o NBA League Pass. Pessoal, o primeiro jogo que eu queria trazer aqui para vocês é o Oklahoma enfrentando o Detroit Pistons, cara. O Oklahoma venceu esse jogo por 76-72 e tivemos alguns destaques bem legais dos dois lados. Começando por Oklahoma, a gente teve o destaque do Theo Maledon, cara. O Maledon, que foi do draft passado, ele jogou essa primeira temporada com o Oklahoma, não empolgou tanto, mas no jogo de ontem ele chamou a responsabilidade. Até porque o Josh Giddey, cara, que foi o armador selecionado nesse último draft, acabou saindo contundido com a lesão no tornozelo, cara. Não parece ser uma lesão tão grave assim, mas para não desperdiçar o jogador, para não agravar mais ainda a lesão, o Oklahoma resolveu tirar o Josh Giddey, e assim o Theo Maledon teve espaço de sobra, cara. Ele fez 15 pontos, deu 11 assistências e jogou muito bem, cara. O outro jogador que foi selecionado nesse draft pro Oklahoma, né, o Trey Mann, ele não mostrou muita coisa, cara. Ele mostrou alguns defeitos muito graves, principalmente a forçação de jogo, cara. Ele força muito algumas infiltrações que normalmente não são bem sucedidas, dando contra-ataque para o adversário. Isso é um problema muito grave que o Trey Mann vai ter que resolver, principalmente porque ele é armador, cara, então ele deveria cuidar melhor da bola. Falando do Detroit, a gente não pode falar de outro cara que não seja o Cade Cunningham, né, cara? A primeira escolha desse último draft estreou, a gente pôde ver ele em ação já com a camisa do Pistons, ok que é Summer League, mas já dá pra dar aquele gostinho de Cade Cunningham, né? Particularmente, cara, eu não gostei muito bem do esquema tático que o treinador do Pistons da Summer League utilizou, né? Ele colocou o Cade Cunningham e o Killian Hayes jogando juntos. A princípio, parecia uma boa ideia. O Killian Hayes é um jogador que dá passes muito bem, é um belo organizador de jogo, e o Cade Cunningham é um cara mais incisivo, mas não deu muito certo porque o Killian ficou com a bola mais na mão do que o Cade Cunningham, cara. E o Cunningham precisa da bola para mostrar o seu basquete. Mesmo não estando em um esquema tático favorável, ele conseguiu mostrar o seu basquete, ele mostrou que ele é um ótimo criador de arremessos, é um cara que consegue sim arremessar bem no catch and shoot, é um ótimo defensor, apesar de que em alguns momentos no mano a mano ele acabou levando desvantagem, mas na defesa de transição principalmente ele mostrou uma ótima qualidade. E no ataque, ótimo arremessador, um bom criador de jogadas, um bom passador, mas que poderia ter mostrado muito mais se ele tivesse sido o armador primário da equipe do Pistons. O Cade Cunningham teve 12 pontos e pegou 6 rebotes, mas para mim os grandes destaques da equipe do Pistons foram, primeiro, Saddiq Bey, jogou muito bem, ele que veio de uma ótima temporada de calor pelo Pistons, continuou mostrando um bom basquete e mostrou uma evolução, mais experiente, um cara mais tranquilo na hora de finalizar as jogadas. Gostei muito do Saddiq Bey e também gostei do Luka Garza, cara. O pivô que foi selecionado um pouco mais tarde no draft, mostrou muita qualidade em rebote, dentro do garrafão, um cara muito bom de rebote ofensivo, gostei bastante. Mas o destaque, óbvio, do Pistons, a gente tem que falar do Cade Cunningham, é o principal nome do Pistons nessa Summer League, mas que pra mim, por ter jogado ao lado do
Killian Hayes não tido a bola durante todo o tempo, ele foi um pouco prejudicado, não deu pra gente ver todo o potencial do Cade Cunningham. Espero que isso mude nos próximos jogos. O próximo jogo que eu quero trazer pra vocês é o Rockets e o Cavaliers, cara. O Rockets que venceu por 84-76, venceu a equipe, e a gente ia ver o confronto da pick 2 com a pick 3, né? Pelo Rockets a gente tava com a pick 2, o Jalen Green, enfrentando o Evan Mobley, que foi a pick 3 do Cleveland Cavaliers, cara, e foi um confronto muito interessante. Pelo lado do Rockets, cara, o Jalen Green foi extremamente bem, cara. Um jogador que cria arremessos com uma facilidade incrível. Ele é um excelente jogador ofensivo. É o jogador dessa classe de draft com o maior potencial para ser cestinha de um time. Foi excepcional, 23 pontos para ele. Ele mostrou alguns defeitos, como forçar algumas jogadas em algum momento, mas algo super normal para um cara da idade dele. Mas o principal defeito é ele não volta para marcar, cara. Se ele perde a bola no ataque, para ele voltar para marcar é uma dificuldade tremenda. Eu não sei se era porque era Summer League, ele não tava tão interessado assim, mas isso é um problema grave, cara, porque se ele não ficar voltando para marcar, esse Houston Rockets vai ter muito problema, porque não é um time que tem grandes defensores assim. E se o Jalen Green não defender, vai ser um prejuízo muito grande. Mas ofensivamente não tenho o que falar dele, 23 pontos, jogou muito. Outro cara que se destacou nesse time do Rockets foi o Alperen Sengun, cara. O pivô turco que foi selecionado na pick 16, teve 15 pontos, 15 rebotes, 4 tocos, foi muito bem, mas teve um problema. Quando ele jogou contra o pivô titular mesmo desse Cavaliers, que é o Evan Mobley, ele teve muitas dificuldades, porque o Evan Mobley conseguiu em várias situações doutrinar o Alperen Sengun, fazendo com que ele perdesse várias cestas fáceis. Então talvez contra pivôs com uma técnica um pouco melhor, o Sengun tenha dificuldades. Mas nesse jogo ele foi muito bem. Se pensar em todo o contexto, todo o jogo, ele foi bem, né? 15 pontos, 15 rebotes para ele, não tem muito o que falar. Mas quando ele ficou no mano a mano com o Mobley, ele sofreu bastante. Em relação ao Cavaliers, o grande destaque, né? Evan Mobley, né, cara? Um pivô que foi muito superior aos outros jogadores, mostrou muito bom basquete, um jogo ofensivo incrível, um trabalho de pé sensacional e uma envergadura absurda para finalizar jogadas, principalmente pontes aéreas, né? Ele foi doutrinador nesse quesito, jogou muito bem. O principal defeito do Mobley, cara, foi os rebotes, né? Ele não pegou muitos rebotes, pegou apenas 6, ele teve 12 pontos, teve 3 tocos, foi bem interessante também o jogo defensivo do Mobley, mas o único defeito dele é o rebote, que é algo que eu acho que vai acompanhar ele nesse primeiro ano. Ele não é um grande reboteiro, mesmo tendo uma envergadura incrível, mas quando ele jogou contra os outros pivôs, ele foi muito superior. O grande jogador mesmo do Cavaliers foi o Isaac Okoro, na minha opinião, cara. O Okoro jogou muito bem, 17 pontos para ele, um jogador extremamente agressivo, atlético. Em vários momentos ele força algumas situações para tentar usar seu atleticismo e assim perde algumas bandejas, mas no contexto geral ele foi muito bem. Isaac Okoro para mim foi o grande destaque desse time do Cavaliers, ao lado, óbvio, do Evan Mobley. Vamos falar agora de Blazers contra o Hornets, cara. O Blazers que venceu por 93-86 a equipe de Charlotte. Pelo lado do Portland, cara, o principal destaque foi o Antonio Blackney, né, cara? Ele que não era um jogador que tava todo mundo de olho, ele é um cara que joga de league já faz pelo menos 2 temporadas e fez 27 pontos, cara. Um trabalho muito interessante do Blackney, que o Portland, que não tem nenhum jogador pra gente ficar tão de olho assim, venceu muito bem o jogo, tendo o Blackney como principal destaque. Pelo lado do Hornets, a gente já tinha mais alguns outros jogadores para observar, principalmente o James Bucknight, né, cara, que foi selecionado na pick 11. Ele mostrou um ótimo basquete, fez 19 pontos, mas ele mostrou algumas fragilidades, principalmente na tomada de decisão de passe. Quando ele foi para tentar passar algumas bolas, ele forçou alguns passes muito ruins. Ele acertou alguns bons, é verdade, não tem como tirar isso dele, mas alguns outros passes ele forçou e não foi ótimas escolhas. O seu arremesso de longa distância ele não mostrou tanto assim, ele não arremessou tanto, ele mais infiltrou muito bem, inclusive, muita habilidade. Ele é um cara bem atlético, muito rápido e tem muita habilidade nos pés para conseguir buscar boas infiltrações. 19 pontos para ele, foi o destaque do Hornets, jogou muito bem. Outro cara que se destacou foi o LiAngelo Ball, né, cara, o terceiro irmão da família Ball. Entrou no jogo e foi bem, cara, fez um jogo bem seguro, conseguiu 16 pontos, foi bem seguro, não fez nada extraordinário, conseguiu algumas bolas de longa distância interessantes que colocaram o Hornets no jogo em algumas situações, mas no mais ele fez um jogo bem seguro, bem tranquilo, um cara que se mantiver saudável, conseguir ser um jogador com comportamento um pouco melhor, que o problema do LiAngelo Ball é comportamental, se ele conseguir melhorar isso, ele pode ser um cara assim que pode ser aproveitado, porque ele tem muita qualidade, e é um jogador bem seguro, dificilmente ele comete erros tão absurdos. Então, foi um jogo interessante, James Bucknight mostrou
uma ótima qualidade de infiltração, um cara bem habilidoso, mas mostrou uma certa fragilidade na decisão de passes. Na defesa ele também foi bem, viu? Só pra deixar bem claro, ele roubou algumas bolas, um cara que tem um instinto pra ser um ladrão de bolas muito forte, ele consegue sim roubar muitas bolas, isso também foi um destaque pro James Bouknight. Vamos falar agora de Raptors e Knicks, cara. O Raptors que venceu por 89-79, a franquia de Nova York teve alguns destaques bem interessantes nesse jogo. Começando pelo Raptors, cara, o Flynn, né, armador da equipe do Toronto, foi muito bem, cara, 23 pontos pra ele, um armador muito seguro, um cara que sabe organizar o jogo, conduz bem o ataque, não toma decisões tão equivocadas, selecionou muito bem os seus arremessos e conseguiu fazer o time jogar. Foi o grande destaque do Toronto, na minha opinião, mas o jogador que tava todo mundo de olho e que eu tava olhando bem de perto é o Scottie Barnes, né, cara, ele que foi selecionado na 4ª posição no draft, surpreendeu muita gente, e ele teve um jogo muito bom, inclusive, viu? Ele que terminou o jogo com 18 pontos e 10 rebotes, cara, ele mostrou um pouquinho de tudo. Ele mostrou uma ótima capacidade defensiva, ele defendeu basicamente as 5 posições durante o jogo, defendeu o garrafão, defendeu o perímetro e defendeu muito bem. É um cara com envergadura absurda, né, cara? Então o jogo dele no garrafão foi muito bem aproveitado, ele mostrou um toque no arremesso muito interessante também, tanto de longa como de média distância, gostei muito nisso nele, mas o principal atributo dele é o seu atleticismo, é o seu trabalho na transição, que é realmente impressionante. Seus passes também foram muito importantes para essa vitória do Toronto. Ele foi um cara que em várias situações conduziu o ataque, organizou o jogo, ele tem um QI de basquete muito bom e é um prospecto muito bom mesmo. Teve um grande jogo, 18 pontos, 10 rebotes, double-double pra ele e um excelente jogo defensivo. Gostei demais do Scottie Barnes. E o Knicks, cara, que não tinha nenhum jogador pra gente ficar tão de olho assim, até porque não é uma equipe que fez um draft tão sensacional. A maioria dos jogadores que estavam lá já estavam no elenco principal do Knicks na última temporada, como Emmanuel Quickley e principalmente o Obi Toppin, que foi o grande destaque da equipe, né? 24 pontos pra ele tava transparecendo que ele queria mostrar serviço, ele queria mostrar que ele poderia ganhar mais minutos e fez isso pra mim com a maestria incrível. Ele mostrou tudo que ele poderia, cara. Um atleticismo bizarro, um jogador muito rápido na transição, conduz muito bem a bola, um bom passador, um jogador que quando joga de costas para o adversário leva vantagem porque ele é muito forte, tem um ótimo trabalho de pés e mostrou ainda uma melhora bem significativa na sua escolha de arremesso. Jogou muito bem. Outro destaque a gente pode falar do Emmanuel Quickley, né, cara, que fez um jogo bem seguro também, cometeu algumas falhas, em alguns momentos ele se mostrou bem desatento, mas ele conseguiu fazer um bom jogo, o Knicks acabou saindo derrotado, mas teve o destaque o Obi Toppin. O último jogo que a gente vai falar é o Boston Celtics enfrentando o Atlanta Hawks, cara. Celtics que venceu por 85-83 a franquia de Atlanta, teve como destaque da equipe o Pritchard, né, cara, o armador que teve muito espaço no time na última temporada, ele veio do banco em várias situações, foi o principal nome do banco do Celtics e teve um jogo muito bom, cara, um jogo maravilhoso realmente do Pritchard. Fez 23 pontos, escolheu muito bem seus arremessos, jogou simples, organizou bem o time, pensou muito bem o jogo, tranquilizou a equipe quando precisou, então o jogo do Pritchard foi muito bom realmente. Outro cara que eu queria destacar foi o Carson Edwards, cara, fez 17 pontos, ele é um jogador que eu gosto muito, ele veio há 2 drafts atrás, não teve muito espaço na equipe principal, eu espero que ele tenha, porque eu gosto muito do estilo dele. Ele não tem uma estatura tão alta assim, ele é bem baixinho realmente, ele joga na posição 2, então defensivamente ele peca demais, mas no ataque ele é um cara muito agressivo, muito incisivo, o estilo de jogo lembra um pouco o Isaiah Thomas quando ele jogou no Celtics, então gosto muito do Carson Edwards, ele fez um belo de um jogo. Pelo lado do Hawks, o jogador que tava todo mundo querendo olhar é o Jalen Johnson, né, cara? Ele que foi um grande steal desse draft, né, cara? Ele era cotado pra sair no top 10, acabou saindo na 20ª escolha pelo Hawks, e ele mostrou um jogo seguro. Ele é um ala de força, ele não é um ala pensante, ele não toma boas decisões quando ele tem que controlar o jogo, buscar algum passe, isso não é a dele. Ele é um cara pra finalizar jogadas de contra-ataque principalmente, e ele fez isso, 20 pontos, 10 rebotes pra ele, conseguiu mostrar também um bom arremesso de longa distância, apesar de não ter arremessado tanto. Ele conseguiu mostrar, é um bom cobrador de lance livre, mas é um cara que não tem um QI de basquete tão grande assim, então ele tem que ser utilizado com cautela. O Sharif Cooper, cara, que também é considerado por muitos um grande steal desse draft, foi selecionado na 2ª rodada, ele mostrou um QI de basquete elevado, ele acertou alguns passes bem difíceis, organizou bem o time, só que em várias situações, eu não sei se era pra mostrar basquete, ele começou a forçar algumas bolas que não faziam muito sentido, cara, e cometeu alguns turnovers que comprometeram muito o jogo do Hawks. Mas é um bom jogador, habilidoso, tem muita habilidade para finalizar dentro do garrafão quando ele infiltra, apesar dele não ter uma estatura tão alta assim, ele é muito rápido para finalizar as jogadas, então gostei do Sharif Cooper, mas acho que ele tem que dar uma acalmada, tem que dar uma respirada, ele tá querendo mostrar demais em pouco tempo, ele tem que dar uma acalmada, porque assim ele consegue jogar melhor.
Bom, pessoal, esses foram os destaques desse primeiro final de semana de Summer League. Tivemos jogos bem legais mesmo e prometemos ter mais alguns. Hoje teremos também rodada da Summer League. Vou ficar de olho para trazer para vocês os destaques amanhã. E quero pedir para você, por favor, avaliar com seu like, com seu dislike, deixar seu comentário sobre o que você achou do seu time na Summer League, o que você espera para os próximos jogos, quais prospectos vocês estão de olho. Deixa tudo isso aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, tá bom? E lembrando você, se você quer assistir todos os jogos da NBA Summer League, você pode assistir todos pelo NBA League Pass. É um preço super acessível, 7 dias grátis, só clicar no link na descrição e assinar, tá bom? Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre a Summer League e sobre a NBA em geral, tem muito conteúdo saindo aqui. E no mais é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e até o próximo. E olha, antes de eu me despedir, deixa eu só lembrar vocês que hoje teremos live aqui no canal, né? Hoje é dia de live, o Switch informa pra gente trocar uma ideia, pra mim passar pra vocês as principais notícias do mundo da NBA. Será às 8 horas da noite. A live já vai estar aqui no canal, é só você definir o lembrete, ativar o sininho pra você não perder. Então, anota aí na agenda, 8 horas da noite, às 20 horas, horário militar, teremos live aqui no canal, beleza? Conto com a sua presença, tá? Agora sim, agora posso me despedir. Tchau, tchau.